Olá, sejam bem-vindos ao canal História das Foto. Neste vídeo, iremos embarcar em uma jornada incrível através do tempo e da transformação. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo passado e pelo presente, enquanto exploramos as fotos antes e depois de cidades e lugares em todo o mundo. Em nossa busca por compreender como o mundo evoluiu, mergulharemos nas imagens impressionantes que capturam as mudanças dramáticas que ocorreram em locais icônicos. De pequenas aldeias a metrópoles imponentes, estas imagens revelam histórias de crescimento, desenvolvimento e, em alguns casos, restauração. Você ficará maravilhado com as transformações surpreendentes que aconteceram em paisagens urbanas e naturais. Desde as antigas civilizações até os avanços tecnológicos modernos, vamos descobrir o que torna cada lugar único e como ele se reinventou ao longo do tempo. Vamos a elas. 1. Petrolândia fica a 380 quilômetros de Recife, próximo da fronteira de Pernambuco com a Bahia, elevada à cidade em 1909. É banhada pelo Rio São Francisco, que ao total cruza 5 estados: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Graças ao rio, a cidade baseou-se principalmente na agricultura, inundando ocasionalmente ao longo de todo o século XX. 2. A antiga Rua do Crespo foi uma das mais movimentadas de Recife desde a metade do século XIX até 1920. Com carruagens, comerciantes e bondes, era também um cenário frequente de congestionamento e acidentes de trânsito. Na foto, as manchas borradas nas ruas são vultos de pessoas, pois as câmeras da época não conseguiam registrar objetos em movimento rápido por causa do alto tempo de exposição. 3. Hattusa foi a capital do Império Hitita, desde 2000 a.C. até 1200 a.C., com 100 mil habitantes em seu auge, possuía grandes prédios administrativos, templos e áreas residenciais, totalmente murada. No centro da ilustração está o grande templo, construído para a deusa do céu Texubi e a do sol, Arina. 4. A Broad Street em Nova York é a principal rua financeira da cidade. Foi nesse local que foi anunciada a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Depois da Guerra Civil Americana de 1860 a 1865, o país aboliu a escravidão, reanexando os estados independentes do Sul. Para o governo dos Estados Unidos, a nação dividida politicamente precisava unir-se em torno de uma identidade e cultura semelhante. 5. A Piccadilly Circus em Londres é um dos principais pontos comerciais e culturais da cidade, com lojas de grife, teatros e cinemas. Desde o século XVII, a Rua Piccadilly era famosa por causa do comércio de picadilhys, em português, gorjeiras. A gorjeira era uma gola branca adornada para usar no pescoço, difundido entre a nobreza até o século XVIII, utilizado por pessoas como William Shakespeare ou Elizabeth I. 6. O auge econômico e cultural dos Países Baixos no século XVII é conservada em uma série de construções em Amsterdã, principalmente na Praça Dam. Um dos principais motivos de seu ápice financeiro foi sua empresa colonial, a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais Holandesa. Fundada em 1602 e com colônias em todos os continentes, menos na Antártica, após 38 anos de sua fundação, já acumulava um valor de mercado de 10 trilhões de dólares atuais. 7. Aqueduto Carioca, em 1905. Construído entre 1725 e 1750, o Aqueduto Carioca foi uma tentativa da corte portuguesa de resolver a falta de água no rio. Sua primeira versão foi feita com canos de ferro, mas logo trocada por pedra e cal, pois o material não era resistente a corrosões. 8. Inaugurado no século VI a.C., o Circo Máximo foi o maior hipódromo de Roma durante muitos séculos. Foi a principal estrutura para receber os jogos religiosos, os ludi, que envolviam corridas de cavalos e festivais com animais selvagens. Em 1669 a.C., registrou-se um dos maiores festivais de animais no circo, com 63 leopardos, 20 ursos e 20 elefantes. Quando os ludi não ocorriam, o circo tornava-se uma área comercial, com apresentações ao ar livre com malabaristas e artistas. 9. Com a construção de Brasília na década de 50, os candangos, trabalhadores vindos de todo o Brasil,
foram impedidos de morar no perímetro do plano piloto. Assim, em 1956, a construtora responsável pelas obras da cidade, a Nova Cap, cedeu áreas para os operários morarem a mais de 13 quilômetros de onde trabalhavam diariamente. A região foi apelidada de Cidade Livre, em contraste com as regras rígidas do governo no plano piloto. 10. A Rua do Comércio foi a principal rua comercial de Maceió até a metade do século XX. Por estar próxima do porto da cidade, em 1854 recebeu pavimentação para facilitar o transporte de mercadorias. Em 1858, através do uso de óleo de baleia, a rua recebeu iluminação pública e em 1860 o serviço expandiu-se para toda a capital, que possuía 100 lampiões. 11. Cesareia foi uma das maiores cidades do Oriente Médio durante a Antiguidade. A metrópole era conhecida por suas grandes avenidas, templos, palácios, casas de banho e edifícios públicos em estilo helênico-romano. Suas construções mais características eram seu hipódromo e seu teatro com vista para o mar Mediterrâneo. 12. Chichén Itzá foi uma cidade maia no atual México, povoada em torno de 600 a 1200 d.C. A pirâmide da Foto, o templo de Kukulcán, foi construído no século XII e escavado apenas no início do século XX, contendo inscrições de matemática, geometria e astronomia. Em 1894, um americano chamado Edward A. Thompson comprou uma grande propriedade no México, que mais tarde foi escavada e identificada como a cidade maia de Chichén Itzá. 13. Em 30 anos, Xangai foi de 8 milhões de habitantes para 27 milhões, tornando-se a maior cidade da China. Em 1960, cerca de 110 milhões de chineses, ou 16% da população, vivia em grandes cidades. Em 2018, os números aumentaram para 820 milhões, com 59% da população vivendo em grandes cidades. O aumento da urbanização iniciou-se na década de 1980, quando o governo chinês começou a abrir o país ao comércio e investimento estrangeiros. 14. Vitória foi o segundo assentamento fundado pelos portugueses em 1551, na capitania do Espírito Santo, depois de Vila Velha. Após repetitivos ataques de indígenas aimorés, goitacás e tupiniquins na região, além de invasões francesas e neerlandesas, os portugueses fundaram uma nova capital mais ao norte, na ilha de Santo Antônio. Embora Vitória fosse vantajosa do ponto de vista militar devido ao seu isolamento insular, quase 40% da cidade era coberta de morros, o que dificultou muito a autossuficiência do povoado. 15. A Doca do Reduto foi um dos principais portos de Belém, com calçamento, trilhos de bonde, iluminação pública e meio-fio. A infraestrutura foi construída para evitar a disseminação de varíola e febre amarela que eram frequentes nos portos brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro. O bairro do Reduto em Belém comportava diversas fábricas e casas de operários que foram atraídos com o ciclo da borracha no meio do século XIX. Contudo, a doca do bairro recebia apenas veleiros de pequeno e médio porte, sem comportar vapores. 16. O desaparecimento do Mar Aral, na fronteira entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Até o início do século XX, o Mar Aral, embora seja um lago, foi responsável pelo suprimento de água de muitos povoados em suas margens, já considerado o quarto maior lago do mundo, com uma área de superfície de 68 mil quilômetros quadrados, com mais de 300 quilômetros de extensão e 160 quilômetros de largura. Contudo, hoje está apenas com 10% de seu tamanho original, uma área de superfície com menos de 8 mil quilômetros quadrados, e espera-se que continue reduzindo até desaparecer. 17. Conservação histórica da High Street de Oxford em 1810 e atualmente. Oxford é conhecida como a Cidade dos Pináculos, por causa de suas estruturas pontiagudas góticas, sendo a maioria delas pertencente às universidades. A cidade foi ocupada pela primeira vez pelos anglo-saxões em 800 d.C., sendo chamada de Oxnaford, que significa local dos bois, pois o gado era trazido do sul da Inglaterra até o local. 18. O Pão de Açúcar e o Bairro da Glória, vistos do morro,
e bairro Santa Teresa, no Rio de Janeiro, em 1885. Há 3 pessoas nessa foto, mas na verdade são apenas 2. Devido à longa exposição da fotografia da época, o fotógrafo Mark Ferrez aparece 2 vezes, tirando uma foto à esquerda e posando com seu amigo à direita. Durante a época colonial, Santa Teresa abrigava diversos quilombos de escravizados fugitivos que escolhiam o terreno elevado como uma forma de proteção. 19. O Rio Pinheiros atravessa boa parte da cidade de São Paulo, localizado entre as principais marginais da cidade, a Pinheiros e Tietê, que comportam 70% do tráfego diário de veículos da cidade. Antes dos europeus desembarcarem no Brasil, o rio era chamado pelos indígenas do tronco linguístico tupi de Jurubatuba, que significa lugar com muitas palmeiras. Em 1560, quando os jesuítas chegaram, nomearam o rio Jurubatuba de Pinheiros, devido à grande quantidade de araucárias, ou pinheiro do Brasil na área. 20. A zona sul do Rio de Janeiro. Vista do Mirante da Vista Chinesa em 1906 e atualmente. Quando os portugueses chegaram no Rio de Janeiro em 1565, a atual Zona Sul era bastante afastado de seus assentamentos. Alguns anos mais tarde, com a finalidade de construir um engenho para cana-de-açúcar na Lagoa Rodrigo de Freitas, rapidamente entraram em conflito com os habitantes tamoios e tupinambás. O governador português Antônio Salema espalhou roupas infectadas com varíola nas margens da lagoa para afastar os indígenas. Estes, após aliarem-se com franceses em uma tentativa fracassada de expulsar os portugueses, viram-se obrigados a migrarem para o interior do estado. E assim, chegamos ao fim desta incrível jornada por essas fotos incríveis. Esperamos que você tenha apreciado tanto quanto nós explorar essas transformações surpreendentes ao longo do tempo. Lembre-se, o mundo está em constante evolução, e essas imagens nos lembram da incrível capacidade da humanidade de moldar seu ambiente e escrever novos capítulos na história. Se você se encantou com alguma cidade ou lugar em particular, deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco as suas impressões. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora para não perder nenhum dos nossos próximos episódios repletos de descobertas e histórias fascinantes. Obrigado novamente e até ao próximo vídeo.